Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Pit Stop Smart Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com o aparelho celular aí da Apple, iPhone 6S Plus, tá? O aparelho não liga. Vou energizar aqui a placa. Verifiquem na fonte que não tem curto, tá? Dá uma consumação de 1 mA, que é natural, né? Que está carregando os capacitores. O aparelho ele carrega, porém não liga, tá? Eu vou pressionar aqui o botão, dar o start nele e vamos verificar ali a consumação. A princípio ele inicia as atividades, né? Mas verifiquem que não dá imagem nenhuma. Então verifiquem na fonte aí o comportamento. E olhe lá, ele apresenta um curto-circuito e depois volta ao normal, tá? Aparentemente ele como se tivesse ligado, né? Mas na verdade não dá imagem. Eu vou fazer a desmontagem aqui e a gente já retorna no reparo. Bom galera, fiz uma pré-análise aqui, tá? Nesse caso, aparenta ser, né, qualquer outro técnico olharia e acharia que era algum problema com relação à tela, né? Mas, nesses casos, são casos um pouco complicados de achar o defeito, tá? Você tem que fazer análise aí de linha por linha, tá? As linhas LDO, as linhas VREG, né? São linhas reguladoras de tensões, né? Então tem que fazer análise linha por linha, tá? De componente a componente, tá? Fiz análise aqui através de voltagem, de tensão, né? E encontrei falha, tá? Vou demonstrar para vocês aqui. Vou abrir o esquema elétrico aqui do aparelho, a linha que está com falha, tá? Então vamos lá. Abrir aqui. Bom, a linha é essa, tá? É a PP 1.8, 1V8, tá? Que é de 1.8. Então ela sai aqui do PMIC, tá? Ela vai para os dois lados, ela passa por alguns componentes, né? Ela atravessa a placa e vem aqui, ó, tá? Até o processador, tá bom? Então a gente tem que analisar as saídas do PMIC para ver se o PMIC está gerando essa tensão, tá? Encontrei uma falha aqui, né? Que a gente consegue verificar os componentes que passa ela passa por esse capacitor, por esse outro capacitor aqui e depois por outro capacitor maior aqui, tá? Então vamos fazer a análise de tensão, né? Verifique aí, eu não vou conseguir jogar as duas telas, mas você já sabe que a gente vai fazer a medição nesse e nesse capacitor aqui para verificar a tensão. É uma linha que vai lá para a memória, tá? Então, vamos lá, deixa eu... Bom, retornando aqui, primeiramente a gente vai ter que energizar a placa, tá? Colocar a placa em funcionamento e fazer análise aí nesses componentes aqui, ó. Aqui é o PMIC, tá? Ele passa por esse capacitor aqui, ó. Ele vem, passa nesse outro capacitor
e por fim ele passa nesse capacitor aqui para ir para a memória do aparelho, tá? Então, deixa eu apertar, verifiquem aqui na fonte, o aparelho vai entrar em funcionamento e através no multímetro em escala de tensão, vamos verificar aí a tensão que está chegando no aparelho, tá? Eu vou pular esse aqui porque esse aqui é um componente muito pequeno. Logicamente, se ele for passar para o próximo, é que essa tensão está chegando. Vamos colocar aqui, ó. Olha no multímetro, ó, tensão de 1.8. Olha lá, 1.8, tá? O próximo componente é esse componente aqui, esse capacitor. Olhem lá no multímetro. Tá indo apenas aproximadamente 500 mV, tá? Vamos fazer aqui verificar o próximo componente. Podem ver, ele passa para a memória do aparelho em 2 pontos, depois vem para esse capacitor aqui, tá? Então, já medimos, encontramos falhas na tensão, tá? Sem essa tensão não chegar a 1.8 volts, não será alimentado a memória, tá? Então, já encontramos uma falha. Não sabemos se é apenas dessa falha, mas vamos dar sequência, tá? Bom, pessoal, acabei. Então vamos lá, pessoal. Então, essa tensão é fabricada pelo Power Manager, passa por esse capacitor, tem que ter 1.8 volt. Ele passa por esse outro capacitor aqui, ó, até aqui temos 1.8 volt. Quando chegou nesse capacitor, temos aproximadamente 500 mV, tá? Então tem uma falha aqui, tá? Vamos agora, através da linha de diodo, vamos verificar como é que está o comportamento deles, tá? Então, no multímetro, deixa eu fechar aqui, pronto. Agora, pessoal, com a placa desenergizada, a gente vai fazer a análise aqui na linha de diodo, tá? Diodo reverso. Para quem não sabe, pessoal, diodo reverso, ele injeta, né, com as ponteiras invertidas, coloca positivo no terra, o negativo na polaridade, né? Ele vai injetar uma tensão, ele vai te retornar algo, né? Então, vamos verificar aqui através desse primeiro componente. Na verdade, esse é o segundo capacitor, né? ...360 mV, ok. Agora aqui é onde que estava a falha de voltagem, chegando baixa voltagem. Olha lá, pessoal, 54 mV, ou seja, muito abaixo do que precisa, tá? Então, esse capacitor ele está ruim, tá? Ele está trabalhando aí como se fosse uma resistência, né? Com alta resistência, e não deixa a tensão passar, né? Que automaticamente ela entra na memória do aparelho aqui, e aí ela sai neste ponto aqui, ó. Olha lá no multímetro, 308, ou seja, esse capacitor ele está ruim, tá? Ele está fazendo uma função de resistência, né? Está tendo uma queda de tensão aí, tá? Então vamos remover ele aqui e já vemos os resultados.
Pessoal, tomem cuidado que esse PMIC ele é resinado, tá? Se você jogar a estação de calor aí, você vai acabar danificando o aparelho. Então, primeiramente, pessoal, vamos colocar um pouco de estanho nesse capacitor para a gente poder remover ele. Pronto, pessoal, aqui é uma área bem complicada de se trabalhar. Eu estou com uma ponta de ferro aqui bem pequena, porém é difícil de trabalhar nessa área, tá? Aqui, pessoal, depois é só jogar fluxo aí. Vamos verificar primeiramente se resolveu. Depois a gente faz a reconstituição, né? Faz a raspagem, porque aí é um pedaço do capacitor que ficou aí na linha, tá? Então, primeiramente, vamos verificar o funcionamento do aparelho, tá? Então vamos lá.
colocar a tela no aparelho. Vamos energizar. Vamos dar o start no aparelho. Vamos verificar se o problema é só esse. Aparentemente o funcionamento está ok. Já não abriu mais o curto-circuito. Eu farei a substituição dessa tela aqui. Vamos verificar como que está o comportamento dela. Vamos aguardar mais um instante. Vamos ver se vai entrar em stand-by. O aparelho aparenta estar com funcionamento normal. Enquanto isso, vou verificar se eu tenho uma tela aí para fazer a substituição e teste. Pessoal, vou trocar a tela aqui.
Aí pessoal, o problema estava na tela também, tá? Esse aparelho, no momento que a gente fez os testes, qual foi o comportamento? Ele abria o curto-circuito, ele oscilava aqui. Vocês podem estar olhando no vídeo que ele acende duas vezes aí. Ele acende duas vezes aqui no vídeo, dá pra ver, né? Que ele tá abrindo como se fosse um curto-circuito, mas na verdade era aquele capacitor que estava fazendo uma função de resistência. Estava ruim, né? E não deixava chegar. Tá? Bom pessoal, agora é só fazer a substituição. Eu não tenho uma placa aqui do iPhone 6s Plus, eu tenho do iPhone 6. Eu vou verificar um capacitor dentro das mesmas capacitâncias, né, mesmas características, para fazer a substituição. Mas a princípio o aparelho já está ligando, funcionando, né? E é isso aí pessoal, mais uma vez aí, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, receba novidades diárias, beleza? Mais uma vez, valeu! Bom pessoal, só para concluir aí o procedimento que a gente fez, eu esqueci de fazer uma última medição aí, tá? Eu fiz a medição aqui nesse componente, certo? Tava vindo 1.8 volt, fiz a medição nesse componente, tava vindo 500 mV, e aí ele passa por um outro capacitor aqui, ele passa por dentro da memória, em mais dois pontos, e vem através nesse capacitor aqui, tá? Antes de a gente remover o capacitor, aqui chegava a mesma voltagem que esse capacitor aqui, tá? Aqui estava chegando para mim um pouco mais de 500 mV, tá? Ou seja, uma tensão dentro da memória do aparelho, ela não estava chegando, né? Ela estava chegando uma tensão bem abaixo e não estava funcionando, tá? De acordo com essa resistência que estava criando aqui, oscilava aqui na fonte, tá? Oscilava aqui na fonte, né? Então, aqui a luz, o LED do curto-circuito, ele acionou duas vezes aí na fonte. Vocês podem olhar o vídeo aí, tá? E não dava imagem, tá? Esse aparelho ele já foi colocado outras telas anteriormente. Esse aparelho é de um cliente que aproximadamente 2 anos atrás, né, que a gente não fazia reparo em placa, foi colocado 3 telas no aparelho, não dava imagem e com o mesmo sinal de comportamento, tá? Então, após a remoção do componente, essa tensão passou a chegar nesse capacitor aqui, tá? E aí passou a chegar a 1.8 aqui, tá? Isso aí a gente vou demonstrar para vocês agora. Eu vou iniciar o aparelho. Olhem lá na fonte. E agora vamos fazer a medição. Que essa etapa aqui eu esqueci de demonstrar para vocês, tá? Aqui exatamente nesse capacitor estava chegando olha lá, ó, 1.8 volt. Aqui só estava chegando 500 e poucos milivolts, tá? Então, concluindo, esse capacitor aqui que eu removi, né, ele era o gerador aí do problema, tá bom? Pessoal, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, tá?
Compartilhe aí com seus amigos da área de assistência técnica. E se você deseja enviar seu aparelho para reparo, envie até nós aí via correio. E o frete de devolução é por nossa conta, tá? Mais uma vez, pessoal, valeu!